Este é o Tom Bardak. E hoje vamos falar sobre os 7 piores alimentos para a dor nas articulações. Então, joelhos, quadris, pés. Vamos abordar tudo isso com respaldo de estudos de alto nível. E então, como bônus, vamos te mostrar os melhores alimentos para substituir esses completamente. E não se preocupe, não são só vegetais. E vamos começar agora mesmo. Então fique até o final. Vamos mostrar itens cientificamente comprovados que você pode incluir na dieta para melhorar a saúde das articulações. E vamos começar falando sobre os diferentes tipos de artrite. Então, em primeiro lugar, todo mundo pensa em osteoartrite, que é quando falta cartilagem. Antigamente achávamos que isso acontecia apenas por causa do excesso de peso, e que as articulações se esfregavam e se desgastavam até virar pó. Mas na verdade há muitos componentes metabólicos envolvidos nisso. Também existe a gota. A gota é o acúmulo de ácido úrico. Isso geralmente acontece no dedão do pé, nas articulações, nos tornozelos, nos pés, e certos tipos de alimentos podem causar o acúmulo de gota. Esses cristais agem como lâminas de barbear nas articulações. Você também tem artrite reumatoide, lúpus, artrite psoriásica. São todas doenças autoimunes em que o corpo ataca a si mesmo. Quanto mais você conseguir reduzir essas citocinas inflamatórias, melhor será para o seu corpo repelir isso. Por fim, sempre incluo doenças como diabetes, pois altos níveis de açúcar no sangue endurecem os tendões, algo já comprovado diversas vezes. Então você precisa garantir que está controlando o seu metabolismo, porque isso deixa suas articulações rígidas, seus tendões duros, faz seu corpo se atacar e cria cristais afiados como lâminas nas suas articulações. Aqui estão os alimentos, começando pelo número 1. Processados e carnes, especialmente carnes. Esses são os frios, bacon, fatias de presunto, carnes secas e carnes defumadas. O motivo é que existe algo chamado agues, e o que os agues fazem é se acumular no seu corpo. Eles foram associados a citocinas pró-inflamatórias, que são marcadores inflamatórios no seu corpo que levam ao aumento da inflamação e dores nas articulações. Isso foi ligado principalmente ao câncer de cólon, não só à artrite. Se precisa de mais motivos para evitar esses alimentos, este é um. Foi demonstrado que isso aumenta a interleucina 6, a homocisteína e a proteína C reativa. Carnes processadas fazem mal. Carnes saudáveis são sempre bem-vindas. O número 6 da nossa lista é o álcool. Então foi demonstrado que o álcool pode ser benéfico na dieta mediterrânea. Então, há alguns estudos que dizem que uma taça de vinho por dia, mais ou menos, faz bem. Onde começa a ficar ruim é para as mulheres, 2 taças por dia, ou para os homens, 3 taças por dia. Isso equivale a uma cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de álcool. Esse deve ser o limite. Parece um pouco alto para mim. Então 15 drinks por semana para homens me parece um pouco alto. Mas olha, esse é o estudo. Então são 10 drinks por semana para mulheres. Ou 15 por semana para homens. E não ultrapasse 2 ou 3 por dia. Isso está associado, de novo, a citocinas pró-inflamatórias, marcadores pró-inflamatórios. Isso causa a condição chamada intestino permeável. Você não absorve outros nutrientes bons tão bem. Então não só isso cria uma inflamação ruim, mas também impede a boa absorção de nutrientes que combatem esses marcadores inflamatórios. Então, os carboidratos processados são o número 5, por causa do índice glicêmico. Principalmente alimentos com alto índice glicêmico são açúcares simples, como açúcar puro. Então, por exemplo, um donut teria muito açúcar no índice glicêmico. Por outro lado, o abacate tem cerca de 90% de fibras. Dos 11 gramas de carboidratos, 10 gramas são fibras. Então isso é algo que passa pelo estômago e não é digerido pelo nosso corpo. Isso é muito bom no índice glicêmico, então você deve comer mais frutas, mais vegetais. Esses têm bom índice glicêmico, mas alimentos açucarados como donuts são ruins nesse aspecto. Então não só isso, né? O alto consumo de açúcar leva ao diabetes. Níveis mais altos de açúcar. Quanto maior o açúcar no sangue, mais rígidos seus tendões ficam. Isso é bem conhecido. Mais açúcar, tendões mais rígidos. Então isso coloca ainda mais pressão nas suas articulações. Então suas articulações vão doer, e não só isso. Mas se você não estiver consumindo fibra suficiente, você vai ter problemas como hemorroidas. Você vai ter dificuldade para sentar, seu bumbum, suas nádegas vão doer, você vai ficar mudando de lado. De lado. Então você quer ter certeza de consumir esses carboidratos cheios de fibra. Não aqueles carboidratos de açúcar refinado. Esses alimentos incluem seus pães, doces, farinha, açúcar, refrigerante e massa. Número 4 são os óleos vegetais e óleos de sementes. Então esse também é um tópico controverso.
Sempre recebo muitas críticas. Existem óleos bons e ruins, mas nada é preto no branco. Mas a ideia é que a maioria dos óleos ruins tem um teor bem alto de ácidos graxos ômega 6. Então, a maioria das pessoas já ouviu falar dos ácidos graxos ômega 3, mas não tanto dos ácidos graxos ômega 6. Os ácidos graxos ômega 6 favorecem a inflamação, que é benéfica, mas deve haver equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. Em uma proporção de aproximadamente 1:1, a dieta americana média é de cerca de 25 ômega 6 para um ômega 3. Não consumimos ômega 3 suficiente, o que aumenta a inflamação e reduz a ação anti-inflamatória. Esta é uma lista de boas gorduras. Isso é da doutora Kate Shanahan, então o site dela é doutora Kate, mas ela faz uma análise muito boa. Esta é uma médica certificada que analisou isso. Aqui você tem algumas boas opções e também as ruins. Eu olhei de 10 a 20 tabelas diferentes, todas feitas por médicos, especialistas ou pessoas certificadas para falar sobre esse tipo de coisa. As listas mudam de posição por vários motivos. É porque existem gorduras boas, gorduras ruins. Algumas coisas queimam com o calor. Existem vários motivos diferentes para você comer ou não esses óleos. Então, na minha opinião, o melhor é evitá-los completamente. Em estudo com ratos, aqueles com proporção de ômega 6 para ômega 3, acima de 20:1, apresentaram mais inflamação, como proteína C reativa e taxas de câncer mais altas. Esses óleos não são preto no branco, pois envolvem gorduras trans e ômega 6, além de saturadas e insaturadas. Algumas gorduras liberam compostos tóxicos ao serem aquecidas na frigideira. Há vários níveis, pois algumas pessoas gostam de certos óleos, mas odeiam outros como as gorduras trans artificiais. Então, é aqui que eu costumava cometer um erro. Alimentos hidrogenados, essas são as suas gorduras processadas, como as pipocas de micro-ondas, a margarina, os alimentos fritos, batatas fritas, fast food, bolos, biscoitos, doces. Todas as comidas gostosas que eu amo são gorduras trans. Infelizmente agora eles fizeram um estudo onde carnes magras, saudáveis e laticínios, essas são gorduras boas, que mesmo sendo gorduras trans, elas não causam um efeito tão ruim no corpo humano quanto essas gorduras transprocessadas. Então elas não são necessariamente hidrogenadas. Meu raciocínio é que está no corpo. O corpo consegue quebrá-las, enquanto essas artificiais, seu corpo realmente não consegue quebrar. Então isso leva a processos ruins. Além disso, uma dieta gordurosa aumenta a síndrome metabólica. Então isso é o seu diabetes, a gordura ao redor da cintura, e isso leva a um aumento da inflamação no corpo de modo geral. Número 2. Xarope de milho rico em frutose. Então isso é praticamente açúcar refinado puro, sendo 45% glicose e 55% frutose. Está em altas concentrações, basicamente açúcares simples e puros que são quebrados. Isso é comum na dieta ocidental. Esses são todos aqueles alimentos gostosos, como sobremesas, cupcakes, donuts, açucarados, cereais baratos e biscoitos. Refrigerantes provavelmente são o número 1. Se isso fosse considerado um alimento, o refrigerante seria o número 1. Você está consumindo açúcar e xarope de milho com alto teor de frutose puro. Um estudo analisou o consumo desse xarope. Isso levou ao aumento de citocinas inflamatórias, que são marcadores no seu corpo que causam inflamação. Eles também estudaram dietas ricas em frutose em camundongos. Esses camundongos tiveram taxas de câncer muito acima do normal. Depois, mediram os marcadores anti-inflamatórios no corpo dele. E basicamente, se você consumisse xarope de milho rico em frutose, como todas as coisas que eu mencionei, seus marcadores anti-inflamatórios despencavam. Fizeram um ensaio clínico comparando refrigerantes, leite e água. O refrigerante teve os piores resultados. O leite e a água não estavam tão ruins, mas os refrigerantes foram horríveis. Agora, pode tomar refrigerante dietético? Pode não ser o ideal para você, mas é bem melhor que refrigerante com xarope de milho rico em frutose, comum na maioria deles. E o xarope de milho rico em frutose leva à obesidade, problemas de insulina, diabetes, fígado gorduroso, câncer e doenças crônicas. Tudo cresce muito com esses açúcares. Isso é indiscutível agora. E a principal dieta é para a gota. Eu vejo isso com frequência, então sou tendencioso como médico dos pés. Mas vejo gota na articulação do dedão do pé e no tornozelo. Se acordar com o dedão do pé e tornozelo latejando de manhã. Eu já fiz cirurgias nesses casos e é como se fossem cristais. De verdade.
como se alguém tivesse jogado açúcar nas suas articulações e as pessoas estão triturando a cartilagem, literalmente cortando com esse açúcar, destruindo a cartilagem. A gota dura de 3 a 10 dias e é causada basicamente pelo acúmulo de ácido úrico. Mas o que você deve fazer é garantir que está bem hidratado com água. Certifique-se de evitar todos esses alimentos açucarados. Refrigerante é um dos principais. Certifique-se de reduzir o consumo de carnes gordurosas. Certifique-se de reduzir o consumo de frutos do mar, crustáceos. Certifique-se de reduzir o consumo de alimentos adoçados. Certifique-se de reduzir o consumo de sucos adoçados. Tem um vídeo bem detalhado sobre gota e vou deixar o link abaixo, pois poderia falar por horas só sobre esse tema. Não se preocupe, não ignorei isso. Evite alimentos açucarados. Prefira vegetais, cerejas, frutas vermelhas escuras e laticínios com pouca gordura. É isso que você quer. Evite o que desidrata, como álcool. Hidrate-se e beba bastante água. Evite carnes ricas em células, pois elas resultam da renovação do DNA e seus rins não conseguem excretá-las. Evite refrigerantes, xaropes e alimentos ricos em açúcar, pois são refinados. Deixe isso de lado. Agora vamos falar sobre o que você deve comer. Essas são 7 coisas ruins para a dor nas articulações e artrite. Veja o que foi comprovado. Cúrcuma e curcumina. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas a cúrcuma e a curcumina estão no topo da minha lista de alimentos. Essa é uma especiaria indiana, e a dieta indiana, em média, incorpora 2.000 miligramas, o que é mais do que os suplementos podem fornecer. Estudos de alto nível já comprovaram que isso reduz a inflamação nas articulações. Número 2. Você quer garantir que está consumindo peixe fresco e fontes de ácidos graxos ômega 3. Pode vir de vegetais, mas em menor concentração. Geralmente está presente no salmão, peixes de água doce. E o que acontece nesse caso são esses ômega 3. Mencionei a proporção de 25 para 1. Quanto mais perto de 1 para 1, melhor. E especialmente tenha cuidado com os suplementos, porque às vezes os suplementos são só tipo 10. Ácidos graxos ômega 3. Se você consome 90 ômega 6 e 10 ômega 3, na minha opinião, está desperdiçando dinheiro. Você também deve consumir chá verde. Um estudo de alto nível mostrou que o extrato de chá verde ajuda na dor articular. Encontrei vários artigos mostrando que o extrato de chá verde faz grande diferença. E também há muitas coisas como suplementos de colágeno, entre outras coisas. Por isso fiz um vídeo sobre os melhores suplementos para a dor nas articulações que ajudam a evitar medicamentos. E coloquei o link aqui. Essas são as principais dicas. Se ajudou, compartilhe com amigos que têm dor nas articulações. Até o próximo vídeo. Eu me importo com você e espero que sua artrite melhore.